que é uma escola que nós vamos promover cursos, né, para compartilhar o conhecimento que nós adquirimos ao longo dos últimos 15 anos. Temos um curso já marcado para o dia 25 de agosto, que é as eleições sem comício, com uma análise de dados, vai definir a campanha desse ano. Então, é um curso aberto que nós vamos fazer. E nós vamos fazer também um outro curso, e esse junto com a SPM, sobre advocacy digital para empresas e marcas. E também estamos conversando com o professor Pondé, que dirige o Labor da PUC, para fazer outro curso junto com a PUC na área de conhecimento do Labor e da PUC. É um laboratório de análise política, então a gente vai fazer um curso também. Então, esse ano nós teremos 3 cursos da escola, apenas com a BAIS, um com a SPM e outro com a PUC. Então, a gente vai, Labor PUC. Então, a gente vai fazer esse curso. A escola foi lançada hoje oficialmente. Quem vai coordenar a escola é a Mônica, que está aqui, a Mônica Vences, que está aqui com a gente, né, que é uma pessoa com experiência, uma executiva com experiência de longa data nessa área de processos de grandes empresas. Então, a gente fica muito honrado que ela participe desse projeto com a gente. E também é um desejo muito antigo que eu e Luciana, que somos sócios da BAIS, nós tínhamos de distribuir parte do conhecimento que a gente estava conquistando. A gente, na realidade, nós, com o professor Pondé, nós encerramos o primeiro ciclo de conversas com BAIS, que é esse encontro que nós estamos fazendo aqui com vocês. Foram 15 sessões, né? Com o professor Pondé vai ser a última, então ele fecha esse novo ciclo. A gente vai voltar em setembro, mas vai ser a partir de sessões temáticas. Então, aqui a gente discutimos um conjunto de temas, tivemos desde marcas até a questão da ansiedade, com a professora Danite, falando de religião com a Andréa, depois falamos sobre retomada com o André Coutinho da KPMG, e agora nós vamos focar em edições quinzenais, no mesmo horário, quartas-feiras, e esse ciclo, o segundo ciclo que nós vamos iniciar, vai ser temático, focado em eleições. Vamos discutir eleições e como a internet vai mudar todo esse jogo das eleições. Então, esse eu agradeço a todos que nos acompanharam nessas 15 semanas, né? Não significa que tudo passou, mas a gente acha que completou um ciclo aqui e é um ciclo que a gente quer permanecer. E, apresentando o professor Pondé, ele não precisa de apresentações, mas, obviamente, é importante apresentá-lo. Ele, além de filósofo, de um grande escritor, além do doutorado em filosofia, ele bebeu na fonte dos melhores lugares para se aprender a viver no mundo, que foi em Recife. Então, ele tem essa vantagem em relação aos outros colegas dele. Além de tudo, o professor ele dirige o Labor, né, que é o Laboratório de Política da PUC São Paulo, onde ele é diretor acadêmico. Então, o professor Pondé vai nos trazer hoje essa perspectiva sobre esse novo normal. Então, eu vou iniciar aqui a conversa. Deixa eu só desligar aqui a tela. Parar de compartilhar a tela. Então, é isso. Eu vou iniciar a conversa agora com uma pergunta, acho que só para liberar aqui o microfone do Pondé aqui. Está liberado aí, Pondé? Está liberado? Tá. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para o Pondé é o seguinte: Pondé, a gente está quase, eu nem sei mais quanto tempo faz que eu estou aqui em casa, em quarentena, e só escuto dessa questão de novo normal, novo normal, novo normal. Aí a minha pergunta que eu queria colocar, o que exatamente é este novo normal? Ele existe ou é uma invenção que a gente criou para tentar atravessar essa tragédia de maneira mais confortável? Olha, Manuel, antes de tudo eu quero agradecer a você, a Bytes, né? A gente está numa parceria aí já há algum tempo. É um prazer trabalhar com vocês e agradecer a todos que estiverem seguindo aqui a nossa conversa. Olha, eu acho que o novo normal ele é fruto de uma espécie de empolgação com a pandemia. Empolgação, que foi uma expressão usada por um matemático há cerca de 2 semanas ou 3, quando ele tinha feito uma previsão
de que se as crianças voltassem para a escola morreriam, sei lá, 17 mil pessoas, alguma coisa assim. Depois ele corrigiu a própria previsão, se não me engano, para 1.700 e não 17 mil. E ele usou uma expressão que era, ele havia se enganado por empolgação. A pergunta é, empolgação em relação a quê, exatamente? Né? Porque ninguém fica empolgado com o número de mortes. Né? Ninguém, em sã consciência, fica empolgado com uma coisa dessa. Então, é claro que não é com o número de mortes. Mas a pandemia, ela se transformou numa grande e longa efeméride, como se fala em jornalismo. Né? E essa efeméride, ela se transformou num conteúdo e num tráfego de conteúdo, e não só falando de redes sociais, e que trouxe à tona carreiras profissionais, né? Debates, inclusive no mundo corporativo, que só fala disso agora. Então, eu uso a expressão empolgação, porque eu acho que ela, apesar de usando ela no sentido um tanto diferente do que na origem que ela foi citada, eu uso mais ela no sentido de um colega meu da Folha usou sábado passado, Demetrio Maioli, quando ele falou que a mídia devia tomar cuidado com a empolgação com a pandemia. Então, eu acho que a ideia de novo normal é uma espécie de marca, né? É uma marca de conteúdo. É uma marca para fazer, para organizar um pouco as expectativas que, do meu ponto de vista, são falsas, de que vai nascer um novo mundo a partir da pandemia, né? E de que as pessoas serão diferentes depois da pandemia. Eu não estou levando em conta diferenças óbvias, como, por exemplo, a descoberta de uma vacina, né? Protocolos de segurança na entrada de aviões, na entrada de shopping centers, que a gente está passando por esse processo, mas é um processo que vai até ali. Quer dizer, ele não vai continuar infinitamente. Aí eu trago uma coisa, Manuel, que é o seguinte, a gente tem falado muito de gripe espanhola agora, mas há 6 meses atrás, ninguém falava de gripe espanhola. A gripe espanhola matou mais do que a Primeira Guerra Mundial, começou no último ano da Primeira Guerra Mundial. Depois dela, que ela durou aí cerca de 2 anos e pouco, não tinha vacina na época, foi vencida na base de imunidade de rebanho mesmo. Ninguém sabia muita coisa do que estava acontecendo, assim como ninguém sabe muita coisa acerca do que está acontecendo agora. Então, se você pega textos, como eu tenho tido o prazer de fazer ao longo da pandemia, de textos científicos e de mídia da época, eles poderiam ser recortados e postados hoje, a não ser pelo português, que era um pouco diferente, ontem com H, por exemplo, né? Coritiba com O, né? Mas são muito parecidos. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o novo normal ele é uma marca de conteúdo que se dispersa por vários meios, inclusive no mundo acadêmico, para servir a empolgação que o mundo embarcou na pandemia como uma espécie quase de reação ao pânico que muita gente foi tomado e perguntas do tipo, a pandemia não vai passar nunca. Todas as epidemias sempre passaram, sem vacina. Além do mais, quando você tem um recurso de medicina que não se tinha na época da espanhola e não se tinha na época de tantas epidemias que assolaram o mundo. Então, Manuel, a minha visão é que o Conselho de Novo Normal ele serve como um organizador de debates acerca de um futuro próximo que se tende a sobrevalorizar como grandes mudanças. É claro que você pode ter, por exemplo, avanços no sentido de muitas empresas passarem parte da sua operação ao home office, o que provavelmente vai criar muito problema familiar entre casais que moram em casas menores, que a internet não suporta 2 pessoas penduradas o tempo todo, e que leva a problemas no sentido do som vazar de uma live para outra, de um call para o outro, certo? Nesse momento, agora, enlouquecimento com as crianças, mas logo, logo isso vai passar, quando tiver vacina. Então, eu não acho que vai haver um novo normal, Manuel. Eu acho que a humanidade nunca saiu de pandemia nenhuma com nenhuma mudança moral. Ela sai assimilando conteúdos técnicos, avançando determinadas frentes,
e isso significa uma mudança, mas não no sentido de que nós vamos viver num mundo novo com a humanidade moralmente diferente. Essa afirmação ela tem tanta sustentabilidade, tanta sustentação, melhor dizendo, e sustentabilidade, quando dizer que descobriram que a Terra é plana. Mas eu me lembro de duas questões. Eu vi uma entrevista sua na CNN e a gente viu muito isso acontecer, né? Porque o nosso negócio é fazer análise de dados, que o interesse pelo assunto do coronavírus começa a cair de maneira assustadora, que as pessoas param de comentar, param de falar, param de buscar informação no Google. E nessa entrevista na CNN, você fala o seguinte, ó, enquanto este assunto estiver matando classe média, este assunto vai estar na pauta da mídia. Quando for para a periferia, isso, eu quero ver se vocês continuarão com o mesmo ímpeto. Dito isto, eu pergunto o seguinte, essa questão do novo normal não é uma espécie de esperança e desejo das pessoas que efetivamente o mundo mude depois disso? Eu acho que é uma esperança, antes de tudo, narcísica, das pessoas, que é muito comum na época atual, das pessoas projetarem o mundo melhor para dizer que elas são melhores, que elas têm bons sentimentos, que elas... É claro que eu acho possível uma pessoa, num determinado momento, que tem uma condição material específica, que tem uma condição de trabalho específica, ter insights, né? Eu mesmo falei, antes da gente entrar no ar, que eu tinha decidido me dedicar a um projeto que eu nunca tinha tempo de me dedicar, que é um projeto de retorno à literatura russa como hermenêutica da modernidade, certo? Então, eu, de certa forma, estou colhendo alguma coisa da ordem positiva, podemos dizer, de uma certa mudança de rotina. Então, eu acho que algumas pessoas, um certo extrato social, podem fazer descobertas ao longo desse período, inclusive por conta do isolamento parcial. Mas o que eu falei na CNN, na entrevista que foi no começo, né? Acho que foi ainda em março, essa entrevista, no começo do isolamento e no começo da pandemia aqui no Brasil, era que uma coisa que de fato se mostrou bastante real, né? Ainda que a mídia continue falando da pandemia, a pandemia continua dando notícia, continua... A gente sabe que uma máxima do jornalismo em inglês é what bleeds, leads, né? O que sangra está na frente, certo? É alguma coisa que sempre chama a atenção das pessoas. Mas, na medida em que você tem, do ponto de vista da estrutura social, no mundo, eu não estou dizendo só no Brasil, não, tá? No mundo. Veja que praticamente ninguém fala nada do que acontece na África. Nunca falou e continua não falando, né? Então, assim, o que eu disse na entrevista da CNN, que você lembrou, é que há uma tendência, aí falando especificamente no caso do Brasil agora, de que quando os problemas seguem a periferia, a classe média, média alta e alta tende a perder o interesse sobre esse assunto, porque, inclusive, no Brasil sempre teve muito sofrimento na periferia. O interesse se mantém ativo na medida em que as pessoas elas têm serviços de profissionais que muitas vezes vivem na periferia e elas continuam com medo de que esses profissionais possam trazer o contágio para dentro das suas casas e tal. Mas se a gente observar o lugar em que na mídia profissional aparece número de mortos e tal, a gente vai perceber que esse lugar já perdeu destaque, né, ao longo do processo, do que a gente vem passando, e, portanto, me parece, pelo menos até certo ponto, reforçar a minha hipótese de março na CNN. Você critica quem tenta recuperar um pouco da normalidade, de sair, de frequentar restaurantes, porque existe agora uma patrulha, né? Se você virou algo de natureza política, se você vai para um restaurante, politicamente você está se posicionando contra a pandemia, alinhado com uma visão de mundo, que é uma visão que tenta dizer que a pandemia não é tudo isso que acontece. Aí, se você fica em casa, você está mais alinhado com aquele grupo que diz que a pandemia efetivamente é uma catástrofe. Você critica essas pessoas que tentam recuperar essa normalidade? Não, não. E assim, eu acho que você toca num ponto importante, é que o debate aqui no Brasil foi muito atrapalhado pela polarização política em relação ao Bolsonaro, né? Então, o debate ficou separado entre delinquentes e conscientes, né?
E aí o delinquente era aquele que era negacionista naquele momento, que dizia que a pandemia era uma gripezinha e não sei o quê. É claro que à medida que a pandemia foi avançando, nós fomos tendo mais consciência do que ela significava, né? Se você olhar textos da época da espanhola, Manuel, se discutia máscara do mesmo jeito que agora, não havia consenso, se discutia lockdown, se discutia o que a gente chama de isolamento social, fechamento de teatros, porque não existia cinema exatamente, na quantidade que a gente conhece hoje. E, se você olhar, os textos falavam, a Secretaria da Saúde dizia, não visite amigos, mesmo que não tenham doentes na casa, não façam aglomerações, isso em mídia brasileira mesmo, né? A pandemia já instalada aqui no Brasil, como ela já estava, por exemplo, em outubro de 1918, ela já estava matando gente no Rio de Janeiro, né? E já estava se espalhando pelo resto do país. É claro que ela se espalhou mais devagar, porque agora o vírus viaja de avião, né? Então, ele chega muito mais rápido nos lugares. Mas eu não critico, e acho que o debate foi muito atrapalhado, Manuel, porque, na verdade, o Bolsonaro é um delinquente, se demonstrou assim. Mas a OMS não sabe muita coisa do que está acontecendo tão pouco, certo? A OMS é uma organização política, né? De lobbies, muito distante de algum braço, de fato, que consiga, de fato, lidar com o que está acontecendo no mundo, certo? Porque é uma organização da ONU, e a ONU é uma espécie de estatal internacional, né? No sentido das dificuldades que a estatal tem para ser, de fato, eficaz em muitas áreas. Mas o que eu acho é que o momento que... Se você me perguntasse isso em março, eu diria que alguém que estava querendo ir a restaurante era o irresponsável, né? Porque a pandemia ela tem um tempo. E esse tempo significa, inclusive, o tempo das pessoas começarem a se acostumar com ela, começar a perceber o desaparecimento em algumas regiões. Se você olhar os mapas que a mídia mostra, até ontem ia acabar. Hoje é um dos lugares, até agora, pelo menos, mais seguros da pandemia. Amapá, Pará, certo? Que eram lugares assim que iam aparentemente desaparecer do mapa. Isso não significa negar a pandemia, significa perceber que, de um lado, houve uma delinquência no discurso e, do outro lado, houve uma empolgação, voltando ao conceito de empolgação, né? E isso acaba cobrindo ou escondendo um fato que, na verdade, a gente avançou em protocolos médicos, a gente avançou em protocolos para lidar, inclusive, com infecções oportunistas, como se fala em medicina, que nascem do problema causado pelo vírus, mas não é exatamente o vírus, que antibiótico não funciona em vírus, certo? Mas as pneumonias todas de bactérias oportunistas que aparecem e tal. Então, os médicos foram lidando melhor, você teve mais aparelhamento, você teve mais... Foi fundamental o confinamento, no sentido de fazer a pandemia caber dentro do serviço de saúde. Foi fundamental isso, né? Sem dúvida. Então, apesar de que eu me coloquei várias vezes, apesar de que a ideia de lockdown absoluto no Brasil era um delírio, um absoluto delírio. Conversa de gente chique que está em home office em casa, muito seguro, ganhando dinheiro, fazendo o que quer, brincando com aspirador de pó para fingir que combate a desigualdade social, cozinhando brócolis, fingindo que é uma pessoa que adora cachorro, pedindo lockdown num país e que mais da metade da população não tem nem esgoto, né? É aquele tipo de pessoa, eu lembro de uma entrevista, de uma matéria que trazia a citação de entrevistados, em que dizia o seguinte: alguém falava que o Brasil era uma sociedade muito injusta porque os motoboys não tinham direito a fazer quarentena. Eu aposto que essa pessoa estava quarentenada pedindo comida pelo iFood. E cada vez que ela pedia comida pelo iFood, o motoboy entregava. Então, você vê aí alienação disfarçada de um bom sentimento, de alguém que finge ser preocupado com o social, mas que, na verdade, está preocupado com o social pedindo comida pelo iPhone, no iFood, ou no Rappi, ou seja no que for, assistindo série do Netflix, num ambiente razoavelmente seguro, que o motoboy não tem e ele tem que trabalhar porque senão ele morre de fome, certo? Então, apesar de que eu acho que ainda é fundamental um certo distanciamento social e, sem dúvida nenhuma, e um certo cuidado para quem, principalmente, consegue manter os protocolos para fazer com que a pandemia continue cabendo
dentro do sistema de saúde, a ideia de que a gente vai ficar quarentenado para sempre, ou a pandemia não vai passar, é uma ideia assim. Daqui 2 anos ninguém vai lembrar dessa pandemia, Manuel. Então, essa é a pergunta. Durante quanto tempo a gente vai falar dessa pandemia? Assim, parece que a gente vai falar a eternidade. E aí, eu também tenho outra pergunta na sequência. Você acha que a narrativa que foi construída foi a narrativa daquele pessoal, como você um dia colocou, frequenta a linha verde aqui do metrô de São Paulo? Só para quem não é de São Paulo, a linha verde é a linha que sai da estação Vila Madalena e vai até a Paulista. Então, as pessoas entendem. Foi essa categoria que conseguiu construir a narrativa? Essa coluna que você se refere é uma coluna que acho que se chamava Sociologia Selvagem do Metrô Paulista, alguma coisa assim, né? E eu comparava a linha verde com a linha azul e a linha vermelha. E eu dizia que não se devia esperar muita coisa da linha verde, porque a moçada achava que ia salvar o mundo com a horta orgânica na varanda. Enquanto que a moçada da linha verde, da linha azul e da linha vermelha, era um pessoal que encarava a vida pelos cabelos, puxando a vida pelos cabelos. Eu lembro, Manuel, que naquela segunda-feira, eu tive uma mesa na Livraria Cultura do Shopping Guatemi, né? E no final da mesa estava eu, Michel Schlesinger e o Eugênio Butti. No final da mesa, 4 adolescentes se aproximaram de mim, 3 meninas e um menino, e uma das meninas bateu com a mão no peito assim e falou: nós somos da linha azul. Certo? Quer dizer, como se fosse assim uma espécie de totem, né? Que você porta, é claro, a partir do que eu tinha descrito, que foi, na realidade, uma fala de um médico amigo meu, que eu peguei a fala dele quando ele falou: olha, Pondé, não espere nada da linha verde de São Paulo, porque da linha verde só vem essas coisas de gente que acha que o mundinho seguro que ele vive resolve a sociedade brasileira, o mundo como um todo. Agora, se foi essa moçada que tomou a narrativa, eu acho que, no primeiro momento, foi bastante e ainda continua sendo. Você falou aí de uma certa patrulha, né? A humanidade adora patrulhar, né, Manuel? A gente continua gostando de linchar, só basta ver as redes sociais, a história do cancelamento. A gente sempre gostou de jogar ovo podre em condenado, que vai para a forca, que vai para fogueira na época dos autos de fé na Europa e tal. E continua sendo assim. Então, é claro que tem aí uma ambivalência, né, Manuel? Você é jornalista, você sabe. Ao longo desses meses todos trabalhando na mídia, a gente tem o tempo inteiro que tomar cuidado com o que fala. Porque se você fala num veículo de comunicação importante, olha, o confinamento é fundamental, o lockdown não é possível, assim como na gripe espanhola se discutia a mesma coisa. Lockdown funciona em sociedades menores e homogêneas, não funciona em cidades muito grandes e heterogêneas. Isso já se sabia em 1918, 19 e 20. Tá? Agora, ao mesmo tempo que você pode falar uma coisa dessa, você tem que tomar cuidado, porque se uma marca de mídia, um analista, fala numa marca de mídia, então foi descoberto que a vodka cura coronavírus. Vai sair um monte de gente comprando vodka. Se você disser numa marca de mídia importante que furar o olho combate o coronavírus, vai ter um monte de gente na farmácia e no hospital querendo que fure o olho dela. Certo? Então, assim, portanto, esse tema do patrulhamento ele tem um valor ambivalente. Ao mesmo tempo, ele tem um valor positivo, no sentido de manter as pessoas um pouco atentas, né? Porque a gente já está no momento de relaxar, não adianta. A experiência com a espanhola foi a mesma coisa, com outras epidemias. Assim, as pessoas vão voltando para a vida porque a vida chama. Você tem que dar conta das coisas, né? E isso antes de você ter um cenário completamente seguro. Eu acho que agora é um pouco pior porque a gente é mais temeroso, porque a gente tem uma experiência de vida, principalmente da classe média para cima, mais segura, mais controlada, né? Então isso acaba fazendo com que agora a gente tenha mais medo. Eu acho que hoje a gente tem mais medo do que no período da gripe espanhola. Mais medo no sentido psicológico, mais ansiedade.
Entende? Mas, por exemplo, você acha que a gente vai entrar num ciclo de uma espécie de cinismo pragmático? Porque nós chegamos a 100 mil mortes, tá? Nós somos, nós somos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós somos 200 milhões. Então, do ponto de vista, sem entrar em, obviamente, nenhum juízo de valor, do ponto de vista estatístico, 0,05 dos brasileiros morreram. Aí as pessoas começam a olhar isso de lado, puta, não aconteceu nada comigo, não aconteceu nada com meu vizinho. Aí, você acha que a gente vai entrar numa fase agora desse cinismo pragmático do tipo, vou ir para a rua porque realmente não vai morrer todo mundo, como as pessoas diziam? Eu acho que sim, Manuel. E, assim, é claro que cada vida perdida é um valor absoluto, Lógico. fora da curva, para quem veio a óbito e para quem perdeu o ente querido. É sempre um valor absoluto. E essas pessoas que continuaram a viver e perderam pessoas muito próximas e queridas vão lembrar da pandemia com certeza, durante a vida toda, sem dúvida, né? Porém, a isso que você falou, quando você olha a estatística, que é uma outra hermenêutica para falar do mesmo objeto. Uma é a hermenêutica existencial, a hermenêutica individual, né? A hermenêutica de você avaliar a situação específica de uma pessoa diante de um sofrimento. A outra coisa é uma hermenêutica que usa da ferramenta estatística para estabelecer graus de letalidade, graus de cura dentro daqueles pacientes que apresentaram infecção oficialmente identificada, como sendo Covid-19, e na medida que esse número, se você olha o número absoluto, é um número gigantesco. Se você olha ele na curva estatística, pode gerar nas pessoas, não que elas pensem, eu estou sendo um cínico pragmático, né? Eu acho que quem pode fazer esse juízo epistemológico é um sociólogo, por exemplo, um estatístico, um jornalista, um analista de dados. Ele pode dizer, olha, as pessoas estão agindo dentro de uma categoria que eu poderia descrever como cinismo pragmático. Mas a pessoa que está fazendo, indo para a vida, ela está indo por vários motivos. Porque ninguém perto dela morreu, porque alguém teve e não morreu, né? Teve o quadro infeccioso, mas não morreu, porque ela foi percebendo que a mídia foi perdendo a atenção sobre isso, certo? Eu acho que grande parte da atenção que se dá ainda à pandemia hoje se deve ao imbricamento político, como nos Estados Unidos também. A pandemia está trabalhando para o Biden e contra o Trump, né? Aqui, o esforço do Bolsonaro é fazer com que a narrativa dele saia vitoriosa, que é a narrativa de que no final não morreu muita gente, na linguagem do Bolsonaro, certo? Desde o começo. Então, o imbricamento com a política faz com que aqueles políticos que entraram na narrativa da consciência e não da delinquência, como o nosso governador em São Paulo, João Dória, que essa narrativa vinculada a dados epidemiológicos, a cuidado com o distanciamento social, se transforma em ativo político, certo? Ela se transforma em ativo político e isso tende a manter um discurso ativo em certos veículos, né? E no universo da mídia em geral, porque a mídia em geral é um ator político fundamental, como a gente sabe, seja as redes sociais, que cada vez é mais importante do que a mídia tradicional, como ator político, sem dúvida, seja a própria mídia tradicional, porque ainda tem impacto como formação de opinião para uma certa camada da população. Então, eu tenho a impressão que essa ideia, voltando ao que você estava falando antes, porque eu queria terminar, então, essa ideia da narrativa acerca da epidemia é uma narrativa que tem imbricamento político, tem impacto econômico e, sim, acho que a sua categoria ela é bastante consistente para descrever um comportamento que em si não é pensado como cinismo, né? E nem como pragmatismo, mas é pensado como eu volto à vida, eu tenho que pagar os boletos, como a gente fala aqui em São Paulo, eu tenho que cuidar da família, eu tenho que manter os 50 pratinhos girando em cima do lápis, certo? Apesar de que, como eu vi recentemente um meme muito bom, que eram assim, 3 copos cheios de água até a metade, né? O primeiro tinha escrito embaixo, otimista.
Não sei se você viu ou alguém viu esse meme, muito bom. O primeiro tinha escrito embaixo, otimista, o copo está meio cheio. Conhecido essa piada. O segundo copo, escrito embaixo, pessimista, o copo está meio vazio. No terceiro copo estava escrito embaixo, internet, você me ofende com esse copo. Né? Então, assim, hoje o ambiente é muito hostil, a semântica é muito pobre, há uma violência muito grande com relação à dispersão de opiniões que não sejam polarizadas ou corretas, dependendo do ponto de vista que você entende como a political correctness, no caso específico, mas acho que sim, a gente já está começando a entrar numa batida que pode ser chamada de cinismo pragmático em relação às estatísticas de letalidade. Mas existem elementos que contêm. Por exemplo, a escola. O retorno das crianças à escola. A pandemia ela não acontece ao mesmo tempo em todos os setores, em todas as áreas. Elas têm temporalidades distintas no mundo inteiro. Né? Fala-se de segunda onda, não se viu segunda onda exatamente, se viu casos específicos, retorno. Se vê hoje mais tratamentos verticais, como se falava no começo da pandemia, não horizontais, como foi adotado na maior parte dos países, com exceção da Suécia como grande exemplo, e aqui no Brasil foi um horizontal meio vertical, assim. Como tudo que acontece no Brasil é meio isso e meio aquilo. Né? Mas quando eu olho daqui para frente, me parece que a possibilidade de você pensar a pandemia também ficou difícil por causa do ambiente hostil e por conta do fato de que você tem temporalidades distintas. O tema da escola, Manuel, é um tema que continua mantendo o medo da pandemia em ação, porque envolve crianças, envolve filhos, e crianças são carregadores de conteúdos biológicos, né? Que nesse caso são os vírus, e elas carregam porque mete mão na terra, mete a mão na boca, passa no olho, enfia o dedo no nariz, né? E quanto menor é a criança, mais difícil é de você contê-la. Né? Um adolescente já é mais fácil. Uma criança quebrando. Né? Por quê? Porque a escola é um problema, tanto que está essa coisa. Pergunta para os pais, pergunta para a saúde, pergunta para a escola, e ninguém sabe o que fazer, ninguém tem coragem de tomar uma atitude e dizer vamos voltar, e alguns poucos estão decidindo voltar só em 21, né? E manter o que dá para ser remoto, que, como você sabe muito bem, 35%, 37% dos alunos brasileiros ao longo do primeiro semestre conseguiram acompanhar conteúdo remoto. O resto é fetiche. Não tem nem celular, nem internet, nem computador. Antes de passar para as perguntas das pessoas, eu concordo com você que realmente a vida é um valor absoluto para quem está no contexto dela. E eu enxergo mais essa questão desse cinismo pragmático mais na classe média e nas classes mais altas. Porque, na verdade, as pessoas que moram na periferia, elas saem por uma questão de sobrevivência mesmo. Não tem como ficar em casa. Eu preciso trabalhar, porque o Estado não teve a capacidade de me proteger, a estrutura social não me dá condições, eu tenho que sair mesmo para buscar minha sobrevivência. Mas eu vejo isso mais, um cinismo misturado com hipocrisia, e muito na classe média, que acha que está protegida e tudo para ela passou, não vai acontecer mais nada com ela. Total. Mas eu não acho que ela vai assumir como cinismo. Não. Porque essa classe média é aquela que daqui a um ano vai estar em jantares inteligentes falando da pandemia e falando como foi consciente, como foi cuidadoso, como o Bolsonaro é horroroso, ou seja, aquelas coisas óbvias que jantares inteligentes que agora estão suspensos, porque um jantar inteligente via Zoom é o jantar inteligente de alguém que está quase tomando tarja preta, né? Porque jantar via Zoom, como as pessoas brincavam no começo da pandemia, eu acho bastante ridículo. Perfeito.